Boa tarde a todos, boa tarde a vocês de casa também. Dá uma olhadinha se está certo, por favor. Nós estamos hoje mais uma vez aqui conosco. Aqui, tá certo? Tá. É programa ao vivo. Vamos agradecer ao mentor da casa por a gente estar aqui hoje, agradecer ao nosso mentor pessoal que nos deixou chegar aqui em segurança. Vamos agradecer os nossos amigos das fraternidades que estão com a gente novamente nas quartas-feiras, como sempre, essa força sublime que tanto nos ajuda, porque a certeza de tantos e tantos anos que eu frequento nessa casa, eu posso garantir que ninguém sai daqui sem receber uma proteção. Mesmo que a pessoa não esteja em estado de perceber isso. Então, todos vocês, com certeza, de acordo com o merecimento de cada um, vão receber as graças dos nossos anjos espirituais. E eu queria pedir para os nossos grandes amigos desencarnados que protejam a nossa amiga Maria, que é aniversário dela, e que ela fique conosco muitos e muitos e muitos anos, e que ela seja abençoada pelo carinho, pelo acolhimento que ela traz para a gente todas as semanas. Parabéns, Maria. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, porque é um tema que nós vamos utilizar na nossa vida diária. Amai os nossos inimigos. Antes de a gente começar, tem os recadinhos da casa. Nós temos a nossa 37ª turma de aprendizes, que elas acontecem todas as quintas-feiras, às 14h30. E vocês ainda podem entrar até a 12ª aula, vocês podem estar conosco. E cada semana é uma pessoa que fala, e é muito, muito interessante, porque a gente começa a estudar a história antiga até os tempos atuais. Nós temos o 38º curso básico. O curso básico de Espiritismo, ele acontece às quintas-feiras, às 8h30 aqui na casa. E pode entrar a qualquer momento. O curso básico é um curso, para quem não conhece o Espiritismo, que vai ensinar a doutrina. Então, qualquer dia que vocês quiserem vir, vocês são muito bem-vindos. E nós temos a mocidade e a evangelização infantil, sábado, a partir das 9h aqui no SEAC. Então, agora, nós vamos entrar em contato, um contato mais pertinho com os nossos amigos espirituais. Vamos elevar o pensamento. Hoje eu gostaria de dedicar uma Ave Maria para a Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Mãezinha espiritual nos abençoe hoje e todos os dias. Começando o nosso capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos e a influência dos espíritos na nossa vida. Quando a gente fala amar, a gente ouve as palavras de Jesus, amai os vossos inimigos. A primeira coisa que a gente sente é falar, imagina como é que eu vou gostar de um cara que me atrapalhou a vida, me estragou a vida. É uma reação que o ser humano tem. Como eu posso amar quem me fez tanto mal? Eu aprendi isso vivendo na prática, uma situação dessa em algum momento na minha vida. E eu posso dizer que hoje eu agradeço, porque quando a gente tem uma pessoa que faz, na nossa concepção, faz mal, nós não podemos esquecer que o mal é a ausência do bem. Quando a gente reencarna, a gente já vem com o nosso projeto reencarnatório. Então, o que é uma pessoa fazer mal pra gente? Isso significa
significa? Que nós temos nossos desafetos programados na nossa vivência. O planeta Terra, ele é tudo programado, a energia divina, ela que manipula tudo. Então, se nós temos um ser que faz mal para a gente, a ponto de se tornar um inimigo, hoje, com a nossa vivência da doutrina espírita, vocês que estão aqui também aprendendo, vocês sabem que nada é por acaso. Então, essa pessoa que fez um mal, que a gente acha que é um mal, e que, vamos dizer assim, puxou o tapete da gente, a gente caiu de cara no chão, essa pessoa estava no nosso caminho. Então, a passagem dessa pessoa para o nosso caminho, apesar de, aparentemente, parecer que essa pessoa quis nos prejudicar, na verdade, essa prejudicação existe. Essa situação que nos atrapalhou existiu. Existiu para que nós possamos cumprir as metas dessa encarnação de se aprimorar. Se a gente não tropeçar, cair e souber levantar, como a gente vai aprender o que a gente não quer? Como a gente vai aprender o que a gente não pode fazer? Se tudo está numa rotina bonitinha, e aí? Aí a gente vai passar por essa encarnação assim, tudo bonitinho, aí chega lá, a gente desencarna, vai lá, nossa malinha está vazia. Porque a gente, quando desencarna, vai com uma malinha, né? A gente chega com uma malinha onde está todas as nossas boas ações. Aí a gente vai olhar e falar, nossa, eu não aprendi nada. Então, essas dificuldades, eu troco a palavra problema por desafios. Esses desafios que todos nós temos na nossa vida, eles são necessários para o nosso aprimoramento, porque, infelizmente, a gente não veio para esse planeta de férias. Porque se você pensar, todo mundo tem alguma coisa para resolver. Não importa a classe social, não importa a conta no banco, não importa nada. Todos nós estamos aqui no planeta por algum motivo e temos que aproveitar, porque a gente vai voltar mais vezes. Então, a gente tem que voltar com a vida cada vez um pouquinho melhor, né? Porque, felizmente, a gente não dá um passo para trás nunca. Tudo que a gente aprende, a gente dá um passinho para frente, é crédito. Por exemplo, a gente está aqui hoje, numa casa maravilhosa, estamos falando de Jesus, estamos fazendo um esforço para a gente se melhorar. Graças a Deus, a gente não volta para trás, né? Quando a gente, na literatura, eles falam, vocês têm que pagar o mal com o bem. Aí você já ainda está com aquele pensamento lá do inimigo, que a pessoa te prejudicou, como é que você vai fazer bem para ele? Gera conflito, sim, gera um conflito, mas nós temos que entender que quando a literatura fala pagar o mal com o bem, amai os vossos inimigos, em nenhum momento a literatura está falando que você deve gostar daquela pessoa. Não é isso. Sabe, quando Jesus fala amai os vossos inimigos, o que ele quer dizer com isso? Por isso que as palavras de Jesus, elas vão ser eternamente certas, porque é tudo uma questão de compreensão. Aí então Jesus fala, amai os vossos inimigos, significa o quê? Você não vai querer mal, você não precisa ficar perto dele. Simplesmente corta o laço. Porque tem o seguinte, existe os fluidos mentais e você pode estar ligado a uma pessoa por um cordão fluídico. Então, por exemplo, você está muito magoado com aquela pessoa que te fez mal. Aí você está lendo, você está evoluindo e fala, tá bom, eu não vou querer mal. Mas constantemente você se lembra dessa pessoa. E é aí que a gente tem que desligar. Quando a gente tem alguém ou uma situação que nos faz mal, nós temos que fazer um exercício mental para cortar esse laço. Por exemplo, você me fez mal. Então eu não vou querer mal para você, mas eu não vou pensar em você.
você. Você vai ficar longe de mim. Você vai ficar lá e eu aqui. Nós vamos cortar aquele cordão fluídico. O que acontece? Em determinado momento, que nada é assim, né? De uma hora para outra. Em determinado momento, fazendo os exercícios, cada vez que eu for pensar em você, eu vou pensar em outra coisa, vai ter um dia que eu não vou mais lembrar de você. Aí você vai, a sua energia, o seu espírito, vai para um caminho e eu vou para o outro. Acabou. Então, aquele contato que a gente precisava ter no planeta, a gente teve. Aí, nós resolvemos nosso assunto, cortamos o nosso cordão fluídico e você vai para um lado, eu vou para o outro. Isso que Jesus queria dizer. Sabe? Amar o próximo. Tá bom, eu não quero mais saber de você, não te quero mal, eu te perdoo, mas vai embora. Sabe? E esse fato de ir embora ou não da nossa vida depende só de nós. Nós temos que usar a força interior que Jesus deu para cada um de nós. Pensamentos malévolos e pensamentos benévolos. Os pensamentos malévolos é aquilo que eu estava falando da corrente fluídica. Quando a gente tem pensamentos ruins, aí eu vou pegar novamente o exemplo de você encontrar uma pessoa, ela não é sua inimiga, mas você não se sente bem perto dela. Aí você fala, poxa, mas por que tem essa pessoa que eu não me sinto bem? Os fluidos que a energia dela passa são fluidos que não causam boa impressão. Então, se você é uma pessoa do bem, você está centrada, você está bem, você chega perto de uma pessoa que não está no seu padrão vibratório, você vai perceber. Com toda certeza você vai perceber. Você não precisa ser médium, não precisa ser nada. Mas vai ter alguma coisa naquela pessoa que... Aí se fala, o santo dela não bate com o meu. Não bate mesmo. Tá? Então, o que se faz numa situação dessa? A gente simplesmente tem que estar num estágio onde nós estamos em contato muito forte com o nosso mentor, e que vocês todos já estão nesse estágio. O mentor anda de braço dado com a gente, aí do outro braço você pega um amigo do mentor e anda com dois para ficar mais forte ainda, e você pede para a parte espiritual levar essa pessoa para a luz, levar a melhorar os fluidos dela. Você manda um pensamento de amor para aquela pessoa. Você não precisa gostar dela, mas o pensamento de amor, de compaixão, a gente pode mandar para qualquer pessoa. E quando a gente desenvolve esse sentimento de compaixão, a gente cresce perante a parte espiritual, sabe? A gente começa a ficar mais poderoso, mais confiante em nós próprios. Achei a palavra. A gente, quando você passa uma ambulância na rua, não importa se é carro de preso ou se é uma ambulância que tem alguém passando mal, manda a luz. Você fala, meu mentor, manda a luz para a pessoa que está lá dentro. Não importa se a pessoa vai para o hospital ou são presos. São seres humanos precisando de ajuda. Isso é um exercício, porque a gente mais ouve passar por aqui ambulância, né? A gente tem muitos hospitais perto. Então, é um treinamento. Vocês façam isso. Ouviu uma ambulância, olha, Jesus, manda a luz para quem está, abençoa quem está dentro dessa ambulância. Só isso. Isso vai criando o hábito da gente ficar em contato com as energias boas que estão circulando perto da gente. Porque nós temos energia ruim, sim, mas a gente tem do bem também. Amar os inimigos não é ter amor por eles, já falei. Agora a gente vai falar um pouquinho dos inimigos desencarnados. Que os inimigos desencarnados são aquelas pessoas que, em outras vidas, a gente teve algum problema de não se dar bem. Ou problema mesmo de capa-espada, de vingança, lá atrás de outras vidas, quando a gente andava nos cavalos, com a lança furando a barriga de todo mundo. A gente está vindo daquela época. Sabe, a gente não pode esquecer que nós estamos evoluindo, mas nós já nascemos naquela época que a gente lutava de capa-espada, que era tudo muito difícil, que nós éramos muito mais primitivos do que nós somos hoje. Hoje a gente ainda é primitivo, mas a gente
tem um primitivismo organizado, né? A gente sabe o que a gente faz de certo, a gente sabe o que a gente faz de errado, todo mundo sabe. A gente pode enganar todo mundo, mas a gente não engana a nós mesmos. Ou até a gente pode se enganar nós mesmos com uma mentirinha que a gente fala pra gente mesmo, mas para Deus não. Para Jesus não. Para os amigos espirituais não. Então, como nós somos cheios de defeitos, defeitos não. Vou trocar a palavra defeitos. Como nós somos incompletos ainda, porque a gente tem muito que aprender, nós temos que ir criando e buscando na espiritualidade as ferramentas que ela nos oferece. A espiritualidade oferece inúmeras ferramentas para a gente usar quando a gente está sozinha, quando a gente está triste, quando a gente... Aquele dia que você acorda achando que você está péssimo, que está tudo ruim na sua vida. Tem dias que a gente acorda achando que está tudo escuro. É normal do ser humano. O planeta está denso. A energia e o inconsciente coletivo... Aqui está uma bolinha, aqui está a bolinha do planeta, o inconsciente coletivo é aquele aro cinza que fica em volta do nosso planeta. E os espíritos de luz, de muita luz, eles não conseguem adentrar para ficar perto da gente por causa da densidade. Então eles vão passando o bastão, a questão de hierarquia espiritual, por os espíritos que estão em aprimoramento igual a nós e que estão aqui para ajudar a gente. E conforme a gente melhora, o nosso mentor espiritual também melhora. E assim nós vamos evoluindo junto com a parte espiritual que está conosco. Se não houvesse homens maus na Terra, nós não teríamos tantos espíritos ruins vagando em torno da Terra. Então, nosso planeta, ele é assim. Nós nascemos aqui, não tem plano B, é um planeta maravilhoso, o infinito, o universo é maravilhoso. E a prova da existência de Deus, eu sempre falo isso, é a impressão digital. Você vê, pode nascer milhares de bebezinhos agora, nesse momento. Não vai ter nenhum com a mesma impressão digital do outro. Isso quem duvida que tem um poder maior, que a gente chama de Deus, você pode chamar do que você quiser, é só lembrar da impressão digital, como uma flor desabrocha, como de dentro de às vezes você vê uma parede na rua que tem um buraquinho, lá está nascendo uma plantinha. Sabe, tem tanta coisa que a gente tem que olhar. Ao invés da gente ficar olhando para dentro de nós e falar mal da vida, ai, mas como eu estou ruim. Tá, a gente está ruim sim, mas vai fazer o quê? Vamos levantar a cabeça e continuar. Porque se você tiver pena de você mesmo, azarou tudo, você não consegue levantar. Aí você tem que procurar uma terapia, você tem que usar uma ajuda médica. Agora, se a gente usar as ferramentas espíritas, você consegue. Tá? Agora, não em caso de doença, consegue aquilo que a gente tem no dia a dia, que é um desalento, é uma notícia que você ouve. Aí nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que respirar, é aquilo que eu sempre falo, não se sentiu bem? Lava as mãos com água corrente, água da pia, molha os pulsos, molha o bulbo, que é esse chakra aqui de trás, molha o nosso frontal e toma uma água pedindo antes que essa água seja purificada. Então, a gente vai melhorar sim, sabe? Porque tem mecanismos que o ser humano tem que usar para se sentir bem. E quando a gente se sente bem, a gente exala uma coisa boa. Às vezes a pessoa fala para você, nossa, você está tão bonita hoje, né? Aí você pensa, imagina, eu tô... Mas o que você está passando? Você está passando aquela energia boa para as pessoas. Você está passando aquela energia de força. E a outra pessoa às vezes não consegue achar a palavra, fala que você está bonita. Ou a pessoa te achar bonita não significa a sua estampa, significa aquilo que você passa de dentro para fora, que é isso que é o importante. Se aquela máxima de Jesus, né? Se alguém te ferir na face esquerda, oferece outra face. Gente, nunca vocês pensem que você leva um tapa aqui e se vira para levar outro. Não é isso, não é isso.
Vocês podem achar que eu estou falando um absurdo, mas teve uma assistida que perguntou para mim, sabe? Porque tem pessoas que interpretam cada um de um jeito. Quando uma pessoa te fere, quando te fere e Jesus fala, oferece a outra face, é você entender que naquele momento aquela pessoa pode estar tão fora de si que não adianta você falar na altura do tom que ela está falando para você. Isso também, gente, não é fácil. Nada do que eu falei aqui é fácil, mas é uma questão de hábito. Sabe quando você tem que tomar um remédio ruim, que você está com uma tosse, mas você tem que tomar um remédio ruim. Você vai tomando a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, você já nem está percebendo o gosto do remédio. É que nem tomar Coca-Cola sem gás e sem gelo, é horrível, pensando assim. Então, é isso, nós temos que nos acostumar a entender as palavras de Jesus. Me feriu, eu não vou ferir de volta. Naquele momento, eu vou ficar quieta. Porque o que adianta você discutir com uma pessoa que está falando no tom muito alto? Ela não vai te ouvir. E você não pode elevar a sua energia no grau ruim que essa pessoa está levando. Então, tudo que a gente aprende na espiritualidade, tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais é do que um manual para você viver bem. Então, é tão legal, você pega você não está com alguma dificuldade, você vai lá, pega o Evangelho e abre ao acaso. Vai cair num lugarzinho que você vai ter que ler. É muito, muito mágico isso. Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Não vamos querer mal a ninguém, porque isso não nos leva a nada. Também a gente não é obrigado a amar todo mundo. A gente é obrigado a respeitar o ser humano. Todo ser humano merece o nosso respeito. Agora, as pessoas que a vibração não combina, a gente não precisa ficar junto. Mas sem querer mal, só procurar os iguais. Bom, então eu queria desejar uma semana de paz, desejar para as pessoas que estão aqui, que são mães, toda a felicidade do mundo. E vamos agradecer de novo hoje com a Ave Maria como um presente nosso para a Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de todos. Para vocês de casa.